não fez contabilidade, não fez caixa e quer apresentar o SF. E agora? Não fez nada. Nós vamos discutir isso aqui também. Não apurou imposto de renda. Bem, eu perguntaria, esse primeiro caso apresentou ECD com valores errados, substituir. Tem algum caso aí? Você vai explicar isso aí? Não vai não, né? Não é ECD, esse aqui é ECD, né? Não é CF. Mas aí é o seguinte, mas acontece que pode ser o seguinte, ele apresentou o ECD com valores errados, aí substituir e vai pegar o ECD lá. Agora, apresentou o ECD corretamente. Muita gente apresentou o ECD corretamente. Então, quem apresentou o ECD corretamente, então agora está facinho, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar isso mesmo para o Dorothy. Alô? Saiu eu? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apresentar alguns dados aqui primeiro da legislação e as situações. E eu tenho certeza que vai tirar algumas dúvidas aí de vocês. Aí depois o Everaldo entra aí no presumido aí para a gente verificar, tá? O material que o Amir está falando está aqui, ó. Então, pode falar. Aqui, ó. Você só se a legislação, conhecimento de vocês, aí traz a legislação da ECD, porque uma está ligada à outra. A legislação da ECF é a 1422, que trata da ECF, tá? Passa para frente, Everaldo. Mais um. Só falar disso aqui, um pouquinho. Essa é a somativa com 1420, que é a base, né? E essa daqui, né? Tá. Da ECF, essa outra aí. Pode ir? Aí você passou. Você quer? Volta aí, eu quero. Mais uma. Essa aqui mesmo. Está reiniciando aqui. Ó, o senhor está mais diferente do nosso? Não, é porque o meu está indo. Enquanto ele não coloca lá, pessoal, a nossa dificuldade hoje maior está nesse 1420. Porque essa 1420, ela falou o seguinte, quem está obrigado a apresentar o ECD e o ECF. Então, vamos supor, a pessoa, enquanto ele mexe lá, a pessoa não fez a contabilidade. Ela estaria obrigada a apresentar ECD? Sim, desde que aquele caso que vocês sabem, certo, distribuir o lucro, certo, o faturamento for superior a 1.200.000 e assim por diante. E poder apresentar facultativamente. Mas o que eu quero chegar para vocês não é isso aqui não. É o seguinte, a pessoa não apresentou o ECD, mas ele tem contabilidade. A contabilidade dele está bonitinho, certo? Mas não apresentou o CD, ele não está obrigado a apresentar. Não está obrigado a apresentar, ele não apresentou. Quando ele for apresentar o ECF agora, ele não pode colocar aquela opção, que nós colocamos para você, aquela opção de falar assim, ó, eu tenho contabilidade. Ele só pode colocar a opção que é livro caixa. Entenderam? Quem não apresentou o ECD só pode colocar a opção que tem o livro caixa. E a lei falou o seguinte, aqui ó, não apresentou o ECD, mas quem tem o livro caixa. Aí a interpretação está o seguinte, eu não apresentei ECD, mas eu tenho contabilidade e vou apresentar o ECF no livro caixa. Só posso apresentar o ECF no livro caixa. Tá chato. Aí a pergunta é o seguinte, se eu apresentei a ECF no livro caixa, eu posso pegar o meu livro diário e autenticar na junta? É esse que é o questionamento.
Entendendo? Aí estamos numa dúvida a respeito desse assunto. Porque a partir do momento que aí falou assim, ó, só pode apresentar livro caixa, ou no cartório, né? Então, eu posso fazer isso? Então, aí fica a critério de você, porque a lei não falou nada. Então, você apresentou o SF no livro caixa. E foi lá no cartório ou na junta comercial, e apresentou o seu livro, certo, diário. E muita gente, certo, para fazer licitação, precisa, certo, do livro diário autenticado na junta. Aí ficou essa abertura aí. E nós não temos resposta para isso para vocês. Mas já os caras que ali falaram assim, você pega o termo aí e apresentou a sua SCD e leva lá na junta. Mas ele não apresentou ECD. Ela não apresentou ECD. Ela tem a contabilidade, mas não apresentou ECD. Agora, quem apresentou ECD não precisa. Quem apresentou ECD não pode autenticar o livro na junta comercial. Essa está taxativa também. Agora, a única dúvida que nós temos hoje, já pesquisamos por aí afora, é que eu não apresentei ECD porque não estava obrigado, mas eu tenho contabilidade. E eu vou apresentar SF pelo livro caixa, e a minha contabilidade vai ficar inutilizada? Esse é o grande questionamento, e eu vejo que é o questionamento que vocês estão fazendo também. Então, vamos esperar, certo? Na minha concepção, eu apresentei o SCD, o SF no livro caixa. E eu estou tolhido de apresentar a minha contabilidade na junta comercial? Pode. É o caso, por exemplo, das empresas no Simples. A maioria fala assim, não vamos apresentar o SF. Mas não era obrigado a apresentar o SCD. Então não apresentou a DAZAN. Da ZEM, é. Então, essas não podem apresentar também o SCD. O SF. Não não pode. Não, olha bem. A contabilidade, o Simples Nacional, mas não, porque ela ficou facultativa de tudo, certo? Nesse caso nosso aqui, ela foi taxativa. Ou você apresenta o ECD ou não apresenta. Certo? E a SF, para apresentar a SF, tem que ser livro caixa. É justamente o que eu estou falando. Por analogia também, então não tem como apresentar no Simples, no SF. No SF. Eu não entendi a pergunta sua ainda. Fala. Pode falar? Então fala aí. Vamos lá. Bom, a legislação nós já falamos, a da ECF 422. Alô? Agora sim. A da ECF é a 1422. A da ECD eles trouxeram porque uma está atrelada à outra, certo? Uma depende da outra para você enviar a ECF. Quem está obrigado a ECD tem que recuperar os dados da ECD na ECF. Por isso eles trazem essa legislação uma amarrando com a outra, tá? Tem um ato declaratório do Executivo, é o número 30, do dia 5 de maio de 2017. Ela alterou o layout da ECF e trouxe algumas novidades com relação ao ano passado. São poucas novidades, mas trouxeram algumas novidades, tá? E também essa lei, a 12973, as normas internacionais, certo? A adaptação, a partir de 2016 não tem mais jeito, quem tem aí subconta vai ter que adaptar e observar o que está exigindo nessa legislação, certo? Essa Instrução Normativa 1515, ela veio dar uma regulamentada da 12973. Tá? Apareceu lá no perguntas mais frequentes do Imposto de Renda 2017. Seria interessante quem quiser aprofundar mais sobre o Imposto de Renda, inclusive as bases legais, gente. Lá tem muitas perguntas e respostas que apareceu aqui. E quem tiver alguma dúvida, vai lá dar uma olhada para ver como que eles estão falando isso aqui, e tem a legislação. Na dúvida, abre a legislação que está citando dentro de cada pergunta
e resposta disso aqui com a legislação. Por isso eu trouxe aqui, que eu acho muito importante, quem quiser interar mais sobre a situação de cálculo dos tributos, eu trouxe umas informações bastante interessantes aqui. Tá? Pessoas jurídicas obrigadas. São obrigadas ao preenchimento da SF todas as pessoas jurídicas e imunizentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, ou seja, sem exceção. Todas estão obrigadas a SF. Quer dizer, existem as exceções, então vamos ver aqui, né? As exceções é a empresa do Simples, órgão público, isso aí eu vou falar na próxima tela aqui. Há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha sociedade por conta de participação, cada SCP deverá preencher e transmitir sua SF utilizando o CNPJ da própria pessoa jurídica, que é sócia ostensiva, e o CNPJ de cada SCP, ou seja, é individual. Tá? As exceções da SF, que eu falei que são todas, mas tem as exceções. Pessoas do Simples Nacional não estão obrigadas, órgão público e autarquias e fundações públicas, as pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive a aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano calendário, são as inativas. Eles modificaram um pouquinho a redação. Essa é a redação atual que está lá no manual. Certo? Isso aqui é cópia lá da redação. Tá? Eles modificaram um pouquinho, mas são as inativas. Nessas características também não estão obrigadas. Tá? Prazo para entrega até o último dia do mês de julho do ano seguinte. Quer dizer, esse ano vai dar dia 31 de julho. As situações especiais de extinção, cisão, as fusionadas, incorporadoras, até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. Vocês acham que isso aqui está correto, isso aqui? Eles trouxeram até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. Se for extinção, você tem condições de enviar essa obrigação acessória? O CNPJ já está cancelado? Se for extinção de janeiro. Certo? Então, eu não sei o porquê eles trouxeram isso aqui, estão insistindo em colocar isso aqui, em cada atualização da legislação, estão insistindo nisso aqui. Mas depois que você dá base CNPJ, você não entrega mais nada com ele. Então, estamos com essa situação aí. A mesma coisa acontece com as outras aqui, ó, certo? Andraci, Oi. teve um caso meu que eu dei baixa na empresa. Eu dei baixa na empresa no mês de março, né? E não tinha jeito de apresentar a declaração ainda. Aí eu fui apresentar a declaração, eu tive de reativar a empresa para poder apresentar a declaração para depois dar baixa. Ó. Agora ele põe uma coisa dessa aqui. Como que fica? Está no manual agora do dia 30 de maio. Está lá no manual. Eu estive no plantão da Receita Federal essa semana. Eles disseram que esses casos excepcionais vai lá que eles abrem para poder fazer entrega. Ah, então tá. Mas eu tentei e não consegui não. Eu já tive um caso desse, tive que reativar o CNPJ para poder enviar e depois baixar novamente. Tá? Mas se já estão liberando, ótimo, né? Multas. Nós não vamos falar muito de multa. Quem é que vai pagar a multa de ICF aí? Ninguém, né? Então, está aí. Está lá no artigo 6º da EN 1422, fala sobre as multas, e aí trata aqui, ó, 0,25% sobre o valor líquido antes do imposto de renda da contribuição social, limitado a 10%. É imune? Essa daqui, ó, não é isso? Imunizenta, a legislação é diferente, que trata dela, você entendeu? R$500 no mês ou fração, certo? Aí você pagou até o prazo, vai para 250, correto? Então, tem essas situações todas aí, ó. Alguém quer falar mais de multa aí?
Tem um material lá no site, gente, ele está completo sobre isso aqui, tá? De acordo com o que está na legislação. Tá? Indicador de situação normal especial, então tem essa numeração de indicador, quando você vai cadastrar lá a ECF, vai criar uma ECF, ela tem essas situações aqui para você preencher. Tá? Situação zero, situação normal, extinção, fusão, tem desobrigada, imunizenta, inclusão no Simples Nacional, quer dizer, você saiu do Simples, entrou no lucro presumido ou real, tem essas situações aqui, tá? Para você fazer a opção. As empresas suspensas. Quando está suspenso, o seu CNPJ estando suspenso, é a mesma situação de baixa, você não tem acesso a eles. É a mesma situação. Talvez entre o caso ali, se você tiver que enviar, que o Zé Oswaldo disse, eles estão liberando a situação, aí precisa, né, lá na Receita Federal. Mas é o mesmo caso, seu CNPJ está suspenso para qualquer movimentação. Quando você perde a suspensão... Mas necessariamente ela pode não estar inativa, hein? Precisa olhar, né? Ela está suspensa, mas ela está pagando multas, alguns dados anteriores. Aí precisa olhar, né? A suspensão foi durante o ano, ou foi durante o ano anterior, quer dizer, eu mandei suspender a partir de julho, e até julho, o que eu tinha? Mas eu vou enviar agora, o que eu vou fazer? Certo? É preciso olhar caso a caso. Os códigos de qualificação, isso aqui não houve mudança com relação ao ano passado, é a mesma situação. É diferente da ECD. A ECD tem lá o caso da pessoa jurídica, o número 1 que entrou aqui. Então, a ECF não mudou nada, tá? Com relação a essa situação aqui. A pessoa jurídica não pode assinar? Pode assinar. Aqui vem a assinatura da ECF. É lá no registro 0930, né? Informar os dados do signatário da escrituração. São obrigatórias 2 assinaturas, uma do contabilista e uma da pessoa jurídica. Para a assinatura do contabilista, só pode ser utilizado certificados digitais pessoa física. Certo? Pessoa física. Isso pode ser A1 e A3. Não tem problema, tá? Mas só da pessoa física. Tá? Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado o certificado digital A1 e A3 também. Só que ela pode utilizar o CNPJ ou o CPF. Não tem nenhum problema, tá? Então pode ser o CNPJ e pode ser o CPF do representante legal da pessoa jurídica. Então é mais tranquilo do que a ECD. Embora ela trouxe uma situação nova, mas ainda tem alguns gargalos, certo? Pode ser enviado por procuração, certo? A procuração, quando você entra na Receita Federal para fazer uma procuração, tem lá assim todos os serviços da Receita Federal. Você marcou, já está habilitado a ECF. Mas se você for lá e não fazer opção para todos os serviços, você tem que ir lá embaixo e marcar ECF. Tá? Se marcar todos os serviços, está resolvido. Se não, você tem que procurar onde está a ECF e marcar, porque senão você não transmite como procurador. Pode ser o próprio contador, aí sim o procurador pode ser o escritório, a pessoa jurídica, para procuração. Pode ser a pessoa jurídica. Certo? O contador pode assinar como contador e como procurador. Certo? A procuração é o que eu disse. A procuração na Receita Federal, você tem que escolher todo o serviço, ou então escolher especificamente a ECF, se for só para esse fim. Tá? Aqui tem uma situação interessante aqui, ó, o Everaldo vai gostar, né? Assinaturas das imunes ou isentas. No caso de imune isenta, sem a obrigatoriedade da entrega da ECD, o sistema somente exigirá a assinatura do representante legal. Não será obrigatória a assinatura de um contador. Nos demais casos, a situação exigirá a assinatura do representante legal
e do contador. Mas escuta, você falou que eu ia gostar ou não gostar? Você não ia gostar. Eu ia gostar. Ah, mas é, pá. O que nós temos com aquele negócio negativo lá, senhor? Você entendeu? Não, ô Everaldo, mas aí é das imunes. Imunizenta. Se não for obrigado a exceder e não tiver... Ah, não. Pensei que era aquela... Não, você entendeu? Não está obrigado à assinatura do contador. Então, lá no escritório, lá na igreja, se fizer e quiser enviar, não As tem nenhum igrejinhas problema. aí. Eu quero ver vocês fazerem, então. Manda vocês fazer lá, né? Ah. Mas é bom que eles fica fora da responsabilidade de tantas igrejas por aí. Eu nunca vi essas igrejas, não colocam o valor total, nem faz contabilidade, nem faz nada, né? Eu não sei como fazer. E agora eu não sei também como que eles vão fazer, porque, de acordo com a lei, elas são isentas, mas desde que apresenta a contabilidade. E não vai apresentar a contabilidade, como que eles vão ser isentas? Fala, ué. Fala, meu amigo. Não, eu estou levantando aqui. Se ele fizer a contabilidade lá e quiser enviar, ele não está obrigado. Mas só que se ele fizer a contabilidade e fizer a opção pela ECD, se ele tiver na obrigatoriedade da ECD, aí sim o contador terá que assinar. Tá? Eu achei interessante isso aqui, por isso que eu... a importação, tem um dado aqui, a importação da ECF, recuperação da ECD e recuperação da ECF anterior. O arquivo da ECD não é importado para a ECF, e sim recuperado. Primeiramente, deve ser criada uma ECF no próprio programa, certo? Ou deve ser importado um arquivo da ECF para, aí sim, recuperar o arquivo da ECD. Recuperação de contas, saldos, mapeamento, caso tenha sido realizado na ECD. A ECD recuperada deve estar validada, assinada e transmitida. Certo? Transmitida. Aqui entra o problema aqui, ó, criar um ECD. Você pode entrar lá na ECF, criar a ECF e importar a ECD transmitida. Ou você pode importar os dados, que o Clipe até vai falar sobre isso aqui, o Everaldo, né? Importar os dados e depois recuperar a ECD. Tá? Para as pessoas tributárias com base no lucro presumido, imunes ou isentas, obrigadas a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória. Certo? Então, imune, isenta, todos aqueles que enviaram a ECD é obrigado a recuperar o arquivo. O problema de recuperar é o seguinte: se você enviou ECD e enviou num computador e está enviando em outro, o que você tem que fazer para recuperar ECD? Entrar no site da Receita, baixar lá aquela Receita Net BX, recuperar os dados da ECD e desses dados você baixa ele direto para dentro da ECF. A partir do momento que você salva aquele arquivo enorme lá, você vai lá na ECF, recuperar, localiza aquele arquivo que você baixou, você recupera normalmente, tá? Zeraci. Por exemplo, se eu não enviei a ECD e vou mandar para o livro caixa, eu peço do programa. Certo. Certo? Certo. Eu dependo do programa. Se eu não vou mandar para o livro caixa, mandar um ECF só com algumas informações lá, a pessoa não tem nem livro caixa nem nada, eu vou no próprio programa preencher os dados e transmito. É isso? Você vai ter que preencher os dados e transmitir. Ele é editável, a ECF é editável. Você pode entrar lá e preencher e transmitir. E transmitir. Se eu vou transmitir pelo livro caixa, conforme tem lá a opção, aí sim eu tenho que trazer gerado do programa. O livro caixa, não. Primeiro, lá para você transmitir, você só transmite se você fizer a opção pelo livro caixa. Somente por isso. Se fizer a opção pela contabilidade, você não consegue sem, certo? Então, pelo livro caixa,
Você vai lá, preenche, diz que é o livro caixa. Se não tiver movimento, você não vai preencher nada. É sem movimento. Ele vai aceitar só dados cadastrais. Pois é, mas se eu tiver o livro caixa, tem que gerar no programa. Gerar, ou você gera no nosso programa e importa para lá, depois o Everaldo falar disso aí, eu também vou falar alguma coisa. Você entra lá, ele é editar, você entra lá dentro da própria SF e preenche os dados do seu caixa. Você pode preencher. Ou pode importar do nosso programa se você tiver feito a contabilidade. Beraldo, você vai ter aquela opção de pegar o caixa da contabilidade do banco e pagar. Pode. Amanhã explica aí mais detalhes. As pessoas jurídicas não obrigadas a entregar ECD, o campo da escrituração, isso aqui é lá no registro 10. O que ele está falando aqui? Lá no registro 10, quando você vai fazer, você tem que fazer a opção, é livro caixa ou contabilidade? É isso que eles estão falando aqui. Isso aqui está lá no manual, as palavrinhas, é essa aqui lá no manual. Aí está falando, ó, é livro, no registro 10 deve ser preenchido com L, não obrigado a exceder. Quando você coloca o L, ele é o quê? Livro caixa. Tá? Livro caixa, tá? Nessa situação, os blocos C, E, J e K não serão preenchidos, porque não são dados obrigatórios que aqueles que vêm da ECD, tá? O programa da ECF consegue recuperar mais de um arquivo da ECD, desde que os períodos dos arquivos da ECD seja equivalente ao próprio período da ECF. É uma pergunta que saiu no início aí. Aqui tem um exemplo aqui de 3 arquivos, está lá no manual. 3 arquivos da ECD. Isso aqui é um exemplo, gente, de troca de contador, viu? Troca de contador, troca de contador, eu posso mandar uma ECF, depois o contador mandar outra? Não. Você tem que, vamos dizer que ele trocou de contador 3 vezes durante o ano. O último contador é que vai enviar a ECF. De que maneira? Ah, não, eu não tenho um arquivo, o contador enviou, nem sei onde está esse arquivo. Eu vou entrar lá na Receita NetBX, capturar todos esses arquivos, 3 arquivos, 10 arquivos que você tiver. Capturar esses arquivos e vai entrar dentro da ECF e recuperar esses dados. Quando você recupera, coloca lá no seu computador, na área de trabalho, num arquivo lá no seu computador, recuperar da ECD, sim, você vai recuperar da ECD. Vai aparecer os 3 arquivos, vai aparecer 1, 2, 3 arquivos. Vamos dizer que seja 3, que é o exemplo aqui. Vai aparecer os 3 arquivos lá. Eu não sei se aqui dá para ver. Vou mostrar uma tela lá na frente, que é semelhante a isso aqui. Depois a gente volta lá. Eu tenho que fazer isso com uma máquina só. Para uma máquina só, tudo juntos. Aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver aí, Está dando para ver aí? É o seguinte, está vendo aqui, ó, esse aqui eu copiei uma tela de lá, eu tenho 2 arquivos aqui, eu tenho um aqui, certo? Por acaso é o 15, mas ele pode vir lá, ele vai vir o 15, ele vai trazer o 14, o 15. Quantos livros foram enviados? Ele enviou o livro 10, o 11 e o 12. Então vai vir aqui esse livro, ó, 11, 10, 11, 12, esse livro. E eles têm que estar habilitados aqui, aí você vai marcar os 3, gente, ó. Vão marcar os 3 livros. Não vai importar só um. Você não vai conseguir importar só um. Ela vai importar os 3 de uma vez só. Tá? É só clicar lá, mandar importar, ele importa todas essas ECDs. A única exigência que ele tem é o seguinte, o saldo, no caso aqui, fechou lá no mês de março. Olha, fechou lá dia 31 de março. 1º de abril, o saldo do dia 31 de março tem que ser o saldo inicial do dia 1º de abril. Você não pode fazer essa mudança ou inventar um valor diferente. Não vai dar certo. É uma sequência. A mesma coisa acontece com os outros períodos. Aqui do mês 9, o 1º do 9, tem que ser o mesmo saldo do dia 31 de agosto da contabilidade que o outro contador fez. Você não pode pular mês. Mas não mandou o documento de mês tal. Isso não vai dar certo. Ele não pode perder essa sequência. Tá? Então, feito isso, você vai importar e transmitir normalmente. Então, esse problema,
tem outro contador, como que eu vou enviar? A maneira de enviar é essa aqui. Agora, se falar, eu tenho livro caixa, aí não tem jeito, né? Livro caixa, aí você vai pegar, o camarada fez lá e enviar, sem problema. Mas através desse CD, tem esse dispositivo, está liberado, eu já até testei, ele importa, sem problema, tá? E caso eu não encontre esse arquivo, se a pessoa não apresentou esse CD? Se ele não apresentou, aí você tem que fazer a contabilidade do período que ele não apresentou. Você entendeu? Aí você tem que apresentar. Isso nós estamos falando. Isso. Não. Isso. Ele traz esse saldo e é editável também, gente. Só dá trabalho, né? Não vou nem atrever a mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer lá, mas tem jeito sim, tá? Tem essas opções. Para não digitar. Não, você pode importar. O problema lá da contabilidade anterior, você não sabe o que ele fez, quer dizer, qual foi o de para. Aí você tem que fazer um trabalho, por exemplo, do nosso programa, ou do programa que você estiver fazendo, fazer o de para e importar para dentro, e recuperando lá o arquivo, você tem como trazer esses dados, tem uma opção para isso, tá? Para trazer esse mapeamento para você não ter que digitar. Portanto, o programa DCE conseguirá recuperar os 3 arquivos da ECD, pois eles correspondem ao mesmo período da ECF, 1º de 2015 a 31 do 12 de 2015, no nosso caso 2016, né? Certo? O exemplo está lá. O programa da ECF também permite a recuperação da ECF de período imediatamente anterior transmitida. Certo? Isso em muitos casos vão exigir. Vocês podem verificar, quando você enviar, ele vai dar uma advertência. Em alguns casos vai dar isso. Se você tiver, por exemplo, prejuízos a compensar, ele vai dar erro. É obrigatório você trazer, porque quando você tem prejuízo a compensar, ou alguns dados subcontas, certo? Você tem que trazer desde lá de 2014 que você tinha, 2014, 2015, e agora trazer para 2016 esses saldos. É um conta corrente, a ECF faz esse controle. Certo? Então, você tem que ter essa situação para poder fazer esse arquivo aí. Por isso é que você tem que recuperar a ECF de períodos anteriores. Quando você recupera, ele traz todos os dados anteriores para você. Você não precisa ir lá e digitar de novo. Tá? Você tem que só fazer as compensações dentro do ano, no caso 2016. Tá? Ela tem essa facilidade. Tá? A data inicial é porque iniciou dia 1º de 2014, ele traz aqui, né? O indicador, se é regular ou se tem alguma história, se já começou no meio do ano, certo? A situação que ele está falando aqui. Mudança de contador, nós já fazemos, não tem como você ter uma mudança de contador e enviar 2 ECF. Nós falamos disso lá, certo? Não é possível transmitir 2 ou mais ECF, né? A ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que tenha situações especiais. Aí entra naqueles casos de situações especiais, foi extinta, e eu tenho certificado para enviar, o que eu vou fazer, né? Então, o Zé Valdo deu já a solução ali. Né? Caso a entidade tenha que recuperar, deve ser recuperado os 2 arquivos da ECD transmitida, né? Um para cada contador. É aquele caso que nós estamos falando, né? Para que a ECF recupere os dados corretamente, é necessário que os saldos finais das contas que aparecem no primeiro arquivo, né, aquilo que eu falei, aparece no primeiro arquivo, o primeiro contador ou o primeiro plano de contas, sejam iguais aos saldos iniciais das mesmas contas que aparecem no segundo arquivo, segundo contador. Eu acabei de dizer, então não pode quebrar essa sequência de dados. Né? Que fala do mapeamento, a ECF recupera o plano de contas do último período existente da ECD. Né? O plano de contas deve retratar o conjunto
e a estrutura de todas as contas passíveis de utilização na contabilidade da entidade. O de para não pode ser feito para apenas contas que tenha movimento. Tem que ser feita para todo o plano de conta, para que ele, certo, faça a amarração e os cálculos dessa situação. Tá? Mapeamento das contas contábeis da entidade para contas referenciais é feito somente em relação às contas analíticas. Contas sintéticas não devem ser mapeadas. Essa situação aqui, uma conta de resultado, eu só trouxe esse item aqui para quem for fazer, por exemplo, a contabilidade para o ano que vem, precisa ter uns pequenos cuidados para não ter problema, tá? O plano de conta referencial da conta de resultado do exercício é sintética. E caso a entidade utiliza uma conta transitória, analítica, resultado do exercício ou apuração do resultado do exercício, para realizar os lançamentos de transferência dos saldos das receitas e despesas do período, essa conta deverá ter o J050, natureza 9 e outras, e não deverá ser mapeado. Agora sim, só me atrapalhando um pouquinho. O que mais aconteceu no arquivo caso de vocês aí, e aconteceu com o meu caso, fiz a contabilidade, apresentei o SCD. Acontece que uma conta lá, que era 301, eu coloquei 311 lá no referencial. Hã? É rural, né? Aí ele falou que é para o rural. Como que fazer com esse caso? Aí não vamos explicar, certo? Que não é necessário eu ir na ECD e substituir a ECD. Então nós vamos fazer a SF puxando somente o referencial, que é o J, né? O Cleibe vai explicar isso para vocês depois. O plano de conta. E substituir ele, pronto, tá? Pode continuar. O que eu disse, o Everaldo está falando da atividade rural 3 vezes e horas. Se você for no lucro presumido, até que tudo bem, mas se você fizer um mapeamento da atividade rural no lucro real, muda completamente o resultado. Quem tem atividade rural sabe que é totalmente diferente, não é isso? Então ele muda. Mas esse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, quando você coloca essa conta transitória, eu utilizo ela no final do passivo, a última conta do passivo. Eu coloco 2,9. Eu não coloco de 3 dígitos, 2,91. Certo? Ou então, na conta de lucro, está lá 241, por exemplo. Aí você vai lá 243. Você já amarrou com 4. Aí ele vai dar uma advertência nessa aqui, porque você encerrou as contas e não encerrou essas contas separado do grupo lá do patrimônio líquido. Certo? Eu coloco no final do passivo 2,9, ele não vai dar nem advertência. Certo? Ele não vai ter esse problema. Também você não deve colocar lá no final da conta de resultado, a não ser que você crie uma conta 9, por exemplo, ou 6, aquela que se você utiliza 1, 2 e 3, você pode utilizar 4 lá no final da de resultado. Só que ela não vai como resultado, ela vai como outras. Também não tem problema. Mas se você amarrar com 3 contas de resultado, aí sim não vai dar certo. Tá? Então a observação que eu faço, para esse ano na contabilidade, já dá uma arrumadinha no plano de contas, vocês não vão ter nenhum problema para o ano que vem. Tá? Esse mapeamento, já disse aqui, esse item aqui, eu vou falar só sobre isso aqui, olha. Quando se você tem lá no ativo, fazendo um mapeamento, vamos dizer assim, que você tem lá a conta de banco. Aí você vai lá, coloca a conta de banco e põe uma conta referencial para todas aquelas contas de banco. Ou então, quem utiliza na contabilidade, clientes a receber, construtoras, tem muito isso, né? Coloca lá 5 páginas, lá 5.000 itens, cooperativa, né? Tem muito isso também. De clientes lá no ativo ou lá na conta do passivo, o fornecedor, coloca individual para o fornecedor. Mas tem uma conta daquela de fornecedor que você vai e coloca de para diferente daquela do fornecedor. Entendeu? Coloca ela diferente. Aí dá isso aqui, ó. A ECF, quando recupera essa situação,
ela não, eles deram aqui um exemplo, ela não amarra essa situação, ela não junta esse resultado, ela vai dar resultado separado da DCF. Vai dar o quê? Advertência. É claro que se não mudar, isso aqui não vai mudar o resultado para cálculo de imposto. Mas se for um caso de cálculo de imposto mudar o resultado, você já tem problema. Tá? Então precisa observar bem isso aqui, o plano de conta, até eu faço também uma sugestão, verifica o manual do ECF, tem lá tabelas dinâmicas, aquilo ali é o plano de conta, tá? Vocês entrar tabelas dinâmicas lá na ECF, é o plano de conta referencial. Ele mudou para esse ano, diminuiu aquele tanto de plano de conta, tinha 7 planos de conta, ele diminuiu, tá? Ele tem as financeiras e as empresas em geral, modificou. Dá uma olhadinha na conta de resultado, a sequência que ele espera, certo? Tanto de resultado como qual é a sequência que o programa espera, aquele plano de conta deles. Se você fizer uma adaptação na sua contabilidade com aquela sequência, vai facilitar muito para vocês a advertência, certo? E até a situação de erro, já facilita muito, tá? Isso aqui também, as contas de amarrações, não vão, né? Retificação da ECF. A retificadora da ECF poderá ser realizada em até 5 anos. Até 5 anos. Se retificar a ECF de um ano anterior, poderá ser necessário retificar as ECF dos anos posteriores, em virtude do controle de saldo da ECF. Se você tiver controle de saldo nas subcontas ou controle de prejuízos fiscais ou não fiscais, né? Você terá que retificar todas as ECF seguintes. E se o erro for lá na ECD, você terá que substituir a ECD, recuperar os dados da ECF e trazer essa situação até durante todos os 5 anos, no caso aqui 4 anos, né? Se você pegar lá, você pegou 2014, está errado, 2015 está errado. Você mandar 2016 a mesma situação e tiver que retificar, você terá que fazer uma retificadora da 2014, 2015, 2016. Talvez a primeira que esteja errada, você tem que retificar toda. E se for caso de saldo da ECD, que você trouxe errado saldos iniciais, adoção de saldos iniciais, eu falo muito sobre isso, porque a gente não presta muita atenção nisso, né, nas normas internacionais. Adoção de saldos iniciais. A maioria de vocês tem esses casos. Certo? Só que na prática, aqui ele deu exemplo, mas é até 5 anos, entendeu? Exemplo, em 1º de 2018, a empresa retificou a ECF do ano calendário de 2014. Nesse caso, a empresa pode ter que retificar a ECF dos anos 2015 e 2016, tá? Para corrigir esse dado. Então, a situação da retificação anterior, principalmente, teve problema na ECD da adoção inicial, faça isso em 2014, gente. Não deixa para fazer isso depois. Draci, lembrando, certo, que esses 5 anos não tem penalidade, né? Mas se não houver ação da Receita Federal. Se houver ação da Receita Federal, aí vai ter, né? Se tiver já de ofício, aí tem que ser liberado pelo ofício, não é isso? Transformação. A transformação não é mais situações especiais. Situação normal. A transformação não é um evento que representa interrupção no período para cálculo dos tributos. Portanto, a transformação não é uma situação especial e foi excluída do registro 000, que é aquela que você vai fazer a opção da extinção, transformação, eles retiraram aquela opção lá do cadastro, tá? Porque é uma situação normal. No caso da transformação, no período, exemplo, a empresa passa de limitada para SA. A ECF deve ser transmitida em um arquivo único para todo o período. Os campos serão preenchidos da seguinte forma. Aí fala regular, o início do período, né? Situação de ocorrência de casos especiais ou evento. Quer dizer, de acordo com a sua situação, você vai trazer isso aqui, mas nunca a transformação você vai enviar 2 ECF, é uma só. Ou seja, se houve mudança do contador, houve mudança de situação de limitada para SA, ou vice-versa, a situação é mandada sempre lá no final do ano.
sempre no final do ano. Se era limitada com o contador, passou PCA para o contador, vai lá na Receita, recupera o dado da ECD, da limitada, e traz junto com a ECD do segundo período, tá? Para poder fazer dentro da ECF, correto? Mesma situação, tá? Mesma situação, tá? Recuperação do ECD, mapeamento de referência, para que não seja necessário digitar todo o mapeamento para o plano referencial da ECF, pode ser seguido o procedimento abaixo. Importar a ECF, aí se for 2016, importar a ECF de 2015, correto? Recuperar a ECD, marcando a opção utilizar os dados recuperados da ECF para preenchimento do balanço, DRE. Quando você vai recuperar, aparece lá uma mensagem. Deseja recuperar a DRE? Você tem que marcar que sim. Se você marcar que não, não vem nada. Tá? É isso aqui que eles estão falando. Tá? Com essa opção marcada, o programa DCF copiará as informações do bloco J e K, mas não calculará o balanço patrimonial e a DRE, pois não existe mapeamento. Certo? Os dados dos registros K155 e 355 estarão de acordo com a ECD. A importação, importar somente o bloco J da ECF com o mapeamento correto, é o terceiro caso, né? Importar somente o bloco J da ECF com o mapeamento correto, certo? O programa DCF incluirá o mapeamento nos registros K155 e 156 e o 355 e 356. E, consequentemente, calculará o balanço patrimonial DRE utilizando o saldo da ECD e o mapeamento. É aquele caso, você não trouxe, tem alguma coisa errada, você vai trazer o bloco J para poder compor esse referenciamento para o sistema entender e fazer os cálculos. Tá? Edição de campos. Eu vou ser sincero, eu não testei isso aqui, eu só tive ontem para poder dar uma arrumada nisso aqui, eu não testei. Certo? Alguns casos aí, já vou até justificar, que não ficar esclarecido, eu vou pegar com o Cleito, vou gravar uma situação de alguns detalhes que nós não vamos conseguir passar aqui hoje. E esse aqui pode ser um deles, de explicar tudo direitinho. Mas quem entende de informática, isso é tranquilo, certo? Eu tenho alguma dificuldade, mas quem for bom de informática já vai entender rapidinho como fazer isso aqui, certo? A edição dos campos identificados como cálculos alteráveis, certo? Caso seja necessário fazer edição de campos identificados como CA, né, cálculos alteráveis, o procedimento é o seguinte, né? Clicar na escrituração, né? 1. Clicar na escrituração. 2. Clicar em configurações, configurar parâmetros da ECF. 3. Clicar em não, certo? Eu escolho quais os registros terão os campos atualizados pelo sistema. Tá? O 4. Selecione o registro que deseja editar. Tem muitos campos da ECF que é editável, é diferente desse aqui. Tá? E edite os campos necessários. O editor é só validar de novo e transmitir. Tá? Pesquisa. Tem um problema também de pesquisa, quem gosta de estar pesquisando, eu volto ao caso do Excel, para quem tem que pesquisar, tem essa opção também, uma situação nova aí. Ó. Pesquisa nos registros. Ao utilizar a opção pesquisa, na interface do programa da ECF, no caso de pesquisa em relação a campos no formato texto, é possível utilizar. Aí ele dá aqui a fórmula, ó, certo? Você vai colocar aqui o percentual, digita o nome dentro, fecha com percentual, o exemplo está aqui embaixo, olha, certo? Circulante. Eu quero lá pesquisar alguma situação lá no ativo circulante. Então eu entro lá, coloque essa situação aqui, ó, digita a palavra, fecha novamente, você vai conseguir, ele já vai cair lá naquela palavra que você escolheu, tá? Para poder pesquisar. Exemplo, o registro P100
é possível fazer uma pesquisa no campo, descrição, né? Que mostre todas as linhas que contêm a palavra circulante, né? Para isso, deve ser informado no campo pesquisa, descrição. Aí 2 pontos, ó, tá vendo? Então, quem quiser fazer pesquisa, verificar, né? Isso é alguma coisa, é até editável lá, modificar alguma coisa, né? Você tenha consciência de que está modificando para melhorar a sua ECF, tem as opções aí. Eu trouxe aqui o lucro presumido, porque ele é uma característica um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar por ele aí. Acho que a Everaldo tem uns exemplos ali de lucro presumido, tá? Eu trouxe aqui o conceito do lucro presumido, é uma forma de tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto da contribuição social das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano calendário à apuração do lucro real. O imposto de renda é devido trimestralmente. Ou seja, eu trouxe isso aqui principalmente para a situação, quando você vai envia a contabilidade é fechada quando? Lá em dezembro. Porém, os cálculos dos tributos para efeito de ECF é feito trimestralmente. Certo? Então, o lucro presumido tem essa característica, os cálculos é trimestralmente, ele vai para a ECF nos 4 trimestres. Embora sua contabilidade esteja fechada lá no final do ano, era somente para os cálculos, certo? E não para a sua contabilidade fechada lá no final do ano para efeito tributário, viu, gente? Para efeito tributário, tá? A opção no regime de tributação com base no lucro presumido é manifestada com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração do ano calendário. Certo? A pessoa jurídica iniciar a atividade a partir do 2º trimestre manifesta a opção com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, relativo ao período de apuração do início da atividade. Tá? Então, se você fez a opção pelo lucro presumido, pagou o primeiro imposto, ele é irretratável para o resto do ano. Tá? Então, não tem como você mudar essa situação, a não ser em casos de não poder mais participar do lucro presumido e ir para o lucro real. O exemplo ultrapassou 78 milhões de reais. Fora isso, não pode mais mudar essa situação. Tá? A opção de apuração do imposto de renda com base no lucro presumido é retratável para o ano calendário, certo? Para o ano calendário. Aí está a legislação, né, que trata disso. Atenção, não pode optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas que exercem atividade de compra e venda de loteamento, incorporação e construção de imóveis, enquanto não concluídas as operações imobiliárias para as quais haja um registro de custo orçado. A palavra-chave aqui é isso aqui, ó. A palavra-chave é essa aqui. Tá? Custo orçado não pode ir para o lucro presumido. Tá? Tem que apurar custo, fazer toda aquela situação. Não tem direito a benefícios fiscais. Todas as pessoas, as pessoas jurídicas que optaram pelo lucro real têm direito a benefícios fiscais. Exemplo, o PAT é o mais comum aí, né, de todos, né? As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido não têm direito. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro arbitrado não têm direito, certo? E as pessoas do Simples Nacional. Essas pessoas jurídicas não têm direito a benefício fiscal, certo? Aqui eu trouxe as telas do presumido, depois para a gente trabalhar, certo? Isso aqui é aquela situação que eu disse, você pode alimentar o sistema através da Receita Elétrica BX para você fazer a importação de, quando tiver mais de um contador e mais de um arquivo. Né? Essa tela aqui, ó, quando você vai recuperar a ECF, ela tem algumas opções aqui. Ó, recuperar dados cadastrais do registro 30, 35 e 930. Essa também é uma opção de recuperação de dados. Quando você importa a ECD, ela não traz esses dados. Tá? Quando você recupera a ECD, esses dados não vêm. Ou você traz, por exemplo, no nosso programa, você vai na ECF,
anterior e recupera esses dados, tá? Tem essa opção. Aí é só você marcar, tá? Recuperar saldos existentes do balanço, saldo de início do período de apuração. Normalmente você tem que recuperar porque ele é uma sequência. A ECF é uma DIPJ que tem a sequência de anos anteriores dos tributos, tá? Então, os saldos que tiver tem que ser recuperado. A terceira opção, recuperar vinculação das contas contábeis para as contas referenciais. Se houve mudança, você vai recuperar isso aqui? Se houve mudança, você não deve fazer essa opção. Certo? Se você mudou alguma coisa no plano referencial, não deve fazer essa opção. Tá? Aí você vai marcar, ele vem habilitado, aqui não está habilitado, você vai marcar e clicar aí, recuperar. Tá? Olha o famoso aí, o livro caixa. O bloco, isso aqui, ó, o bloco deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática de lucro presumido, que se utilizarem da prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981, lá de 95, cuja receita bruta no ano seja superior a 1.200.000, ou proporcionalmente ao período que se refere de acordo com a regra abaixo. Chegou bem na hora. Vocês entenderam aqui? Quer dizer, é a situação. Eu não fiz contabilidade, eu vou mandar esse o que eu vou fazer? Fazer a opção para o livro caixa. Certo? Mas aí ele traz isso aqui, ó. Superior a 1.200.000. Eu, para mim, essa redação aqui está com algum probleminha nela. Isso aqui eu copiei lá do negócio, copiar e colar. Quando assim, eu gostaria de focar nisso aí, porque o Fábio já está de olho ali. Está preparado ali, né? Certo? Para a gente haver um debate a respeito disso. Eu trouxe aqui já, você entendeu? O que ele fala? Nós estamos falando aqui, o livro caixa, ele fala do lucro presumido, tá vendo? Mas o lucro presumido, se eu estou nas imunizentas, eu não tenho lucro presumido também? Pode ter, né? Então, é interpretação. A prerrogativa do artigo, esse é normal, né? O artigo 45, você pode fazer o livro caixa, desde que inclui as informações financeiras, inclusive as bancárias, né? Não pode ficar sem a situação, né? E cuja receita bruta no ano seja superior a 1.200.000, ou proporcionalmente ao período. Superior a 1.200.000. Né? Então fica isso aí, está lá na legislação, mas eu acho que carece uma leitura, não deu para me pesquisar e ler direitinho, mas eu acho que tem alguma informação aí que... Né? Aí ele traz aqui, ó, se for o livro caixa, aí ele traz o P200, tá vendo? Só que aqui, se observar aqui, ele não traz o U, então aqui não tem nada a ver com imunizenta. Ele traz aqui, olha, o livro caixa para o P200, né, barra 2, mais P200 barra 4, mais P200 barra 6, P8, você entendeu? Aí, aqui é para fazer a proporcionalidade, se vai ser acima de 1.200.000 ou não. Quer dizer, se eu comecei lá no meio do ano, eu divido aquela receita por 6 vezes 12, vai ultrapassar 1.200.000. É isso que eles estão falando aqui. Tá? O registro QCEM demonstrativo do livro caixa, facultativo para o ano calendário de 2015, obrigatório para o ano 2016. Tá? Demonstrativo do livro caixa, facultativo para 2015, obrigatório para o ano 2016. Se a gente nessa opção não tiver o livro caixa, não vai chegar. Não. E vamos chegar lá. Este registro deverá estar preenchido quando, você entendeu? O livro caixa que eu acabei de dizer, né? O registro demonstrativo para a pessoa jurídica. Não haverá edição desse registro do programa na ECF. Somente será possível importar um arquivo da ECF já com esse registro no layout de um arquivo, né? Com os dados do caixa, com os campos definidos abaixo, você entendeu? Exceto que sem registro e ordenado por data. Confuso, né? A redação, né? Mas ele traz aqui, ó. A data inicial, ó, tá vendo? Isso aqui está dizendo como que ele espera lá no livro caixa. E aqui no final é o saldo do livro caixa inicial
do período poderá ser registrado na primeira ocorrência, deverá ser registrado na primeira ocorrência do Q100, que é o livro caixa, né? Saldos iniciais. Só que aqui, ele trouxe até uma sugestão, Q100 histórico, saldo anterior. Tá? Quem olhar lá no manual, esse aqui está repetido 2 vezes lá. Eu até entendi que aqui seria final. E eles erraram. Lá tem 2 situações. Quem entrar lá vai ver 2 situações. Certo? Tem inicial, inicial não muda nada. A mesma coisa, está repetido. Tá? Pessoas jurídicas imunizentas. A pessoa jurídica a partir do ano de calendário 2015, todas as pessoas, a partir do ano de calendário 2015, todas as pessoas jurídicas imunizentas estão obrigadas à entrega da ECF. Imunizentas, desobrigada do imposto de renda e contribuição social, e que esteja desobrigada a entregar a ECD, deverá preencher o seguinte registro. O registro 0, que é os cadastros, né? O 10, que é o parâmetro da tributação, o 20, os complementários, os dados cadastrais, que é endereços, e-mail, telefone, essas coisas, né? Identificação do signatário, que é o 900, contador, quem vai assinar, certo? E aqui, ó, o X390, origem e aplicação dos recursos imunizentos, tá? Origem da aplicação dos recursos. Isso aí já mudou, né? Receita e com que gastou. Entendeu? Receita e com que gastou. Tá? Mas se você estiver fazendo lá o livro caixa, você tem que entrar lá e preencher, né? O IP 602, identificação do rendimento dos dirigentes, conselheiros, sócio ou titular. Caso tenha, é obrigado também a preencher. Tá? Aí tem a relação, lá no manual tem essa relação aqui, ó, das pessoas jurídicas imunes ou imune ou isenta. Ó. Assistência social, educacional, essa educacional aqui, ela tem uma característica de tributação, né? Certo? Quem tem aí, sabe o que eu estou falando, sindicato de trabalhadores, associação civil, cultural, entidade fechada de previdência, filantrópica, sindicato, é o caso do sindicato aqui, né? Recreativa, científica, associação de poupança, FIFA, quem tem o caso de FIFA aí também está incluído aqui, certo? FIFA, entidade relacionada, as entidades também tem a ver com as Olimpíadas, né? Partidos políticos e outros, certo? Observação, este campo é obrigatório para o 010, forma de tributação, né? 8 tal imune isenta, 9 se é, aliás, 8 imune, 9 para isenta. Quando você estiver fazendo o cadastro, tem essas opções. Aí você tem que observar isso, tá? Quando você entrar nesse cadastro, tem essa situação aqui, ó, apuração do imposto de renda para imunes ou isenta, existência ou não de atividade não abrangida pela imunidade ou isenção de tributação pelo imposto de renda para imunizentas. Ele traz essa situação aqui, ó. Se você tem imposto de renda, que em alguma situação eu tenho 2 atividades, eu não tenho no meu estatuto uma atividade que eu estou exercendo, então eu sou obrigado a pagar o imposto de renda ou a contribuição social. Aplicação financeira, alguma situação, se não tem no estatuto, também tem essa situação. Aí as opções quais são? O lucro anual, se optou por lucro real, né? Anual ou trimestral. Mas se você não tiver tributo, ela é desobrigada, que a maioria é desobrigada. Certo? Observação, no caso de registro 930, para as imunizentas que não estejam obrigadas à entrega da ECD, só será exigida a assinatura do representante legal. Portanto, não será obrigatória a assinatura do contador. Nós já falamos lá atrás, tá? As imunizendas desobrigadas do imposto de renda e contribuição social e que estejam obrigadas a ECD, além dos registros acima, também preencherão os blocos C, E, J, K e U. Entendeu? Esses blocos serão preenchidos pelo sistema por meio da recuperação da ECD. Nessa situação, a assinatura do contador é obrigatória, ou seja, eu mandei a ECD, o contador tem que assinar. Você falou sobre
do representante da empresa pode ser tanto da pessoa física, do representante legal, quanto do CNPJ, tá? A ECF não tem isso não, tá? Só o contador que exige Pessoa física. pessoa física, tá? Então, aqui, ó, você falou obrigada, né? São obrigadas a preenchimento, ao preenchimento. Ah, certo. Não, olha só. Todas as pessoas jurídicas, certo, estão obrigadas a entregar a ECF. Todas as pessoas jurídicas, sem exceção. Tá? Volto a dizer, todas as pessoas jurídicas. Quais as exceções? Pessoa jurídica do Simples Nacional, órgão público, pessoas jurídicas inativas. Exceção somente essas 3 situações. Você não está em uma dessas 3 situações, obrigado. Independente de qualquer situação. Tá? A questão é, eu vou entregar contábil ou caixa? Se eu mando ECD, contábil. Se eu não mando ECD, caixa. Tá? Entendido? ECD? Ah, sim. Pessoas obrigadas a entregar ECD. Tá. Quem está obrigado a entregar ECD? Todas as pessoas do lucro real, sem exceção, todas as pessoas do lucro presumido, que não fez a opção pelo livro caixa, o artigo 45 da 8981. Certo? E imunizentas acima de 1.200.000 e que tenha pago o tributo acima de R$10 em um único mês do ano, também estão obrigadas. Ou seja, aquelas que não ultrapassou 1.200.000 e que não pagou tributo, não está obrigado a exceder. Imposto de renda, contribuição social, se tiver, PIS e COFINS, que as imunizentas têm essa situação, tem muitas empresas que têm. Então, o somatório, o PIS sobre folha, o somatório do PIS sobre folha, se ela tiver desoneração, se ela tiver PIS da atividade normal, COFINS, imposto de renda e contribuição social, o somatório desses tributos ultrapassou R$10.000 em um mês do ano calendário, ela está obrigada a exceder. Tá? Se ela está obrigada a exceder, o que é que ela tem que fazer? Contabilidade. Não. Contabilidade. Ou seja, do lucro real, do presumido que não optou pelo livro caixa, imunizentas que teve um faturamento acima de 1.200.000, que pagou acima de 10.000 de tributo em um único mês do ano, você entendeu? Estão obrigadas. Pessoas do lucro presumido que optaram pelo livro caixa, imunizentos que não atingiram 1 milhão, os 10.000 e 1.200.000, estão desobrigadas da ECD. Tá? Entendido? 1.200.000? Você... Lucro presumido. Essa é a confusão lá que depois nós vamos discutir com o Fábio. Lá tem uma situação assim, ó, o lucro presumido. O livro caixa ou que eu tenha figurado superior a 1.200.000. Você está com a INE, Drocê, lá no artigo 3º. Este bloco deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido, que se utilize da prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981, lá de 95, cuja receita bruta no ano seja superior a 1.200.000. Lucro presumido. Ou proporcionalmente a essa situação. É isso aqui que eu falei que nós vamos falar para a gente checar. Eu copiei e colei essa redação. Mas eu estou com uma dúvida com ela. Superior a 1.200.000 do lucro presumido. Superior a 1.200.000. Para mim, superior a 1.200.000 é imunes e isentas. Certo? Drocê, Então, eu estou com a dúvida nessa relação aqui. Drocê, só um parênteses.
Primeiro, para resolver a questão da ECD, né, que foi uma mistura aí, né? A ECD, no que diz respeito às imunizentas, como a Deroci falou, né, se teve contribuição PIS, PROFINS, no mês acima de 10 mil, é um requisito para estar obrigado a ECD, a imunizenta. Também que tenha recebido doação, subvenção, contribuição, auxílio, também superior a 1.200.000. Imunizenta. Na ECD. Na ECD é uma coisa também que muita gente passou batido, né, com relação à ECD, com relação às empresas do lucro presumido. A partir de 2016, as do lucro presumido estão obrigadas a entregar não só aquelas que distribuíram lucro acima da presunção, como era em 2015. Então, a contabilidade de 2016 para entregar agora em 2017, quem tem lucro presumido e fez a contabilidade, basta ter feito a contabilidade para estar obrigado a entregar a ECD. Né? Então, muita gente está com aquela pensalidade, com aquele pensamento. Eu fiz a contabilidade, mas não distribuí lucro acima da presunção. Isso era para 2015. Para 2016, quem tem lucro presumido e entregou a contabilidade, tem que entregar a ECD. Agora, indo para a ECF, né? Essa que o Deroci colocou aí, da ECF. No questão do lucro presumido, eles estão colocando lá essa colocação do... Independente de distribuir também na ECF, independente de ter distribuído lucro acima da presunção, mas fez o lucro presumido e optou pelo livro caixa, né, que é aquela prerrogativa lá do parágrafo 1º do 45, fala o seguinte, exclusivamente, que você substituiu a contabilidade pelo livro caixa. Então, se optou pelo livro caixa em 2016 e teve um faturamento anual acima de 2 milhões, 1.200.000, então, se você faturou 1.200.001 vai ter que entregar a ECF do lucro presumido. Oi? Não, vai ter que entregar a ECF com a contabilidade. Teria que ter feito a ECD. Agora, se você... não, o detalhe é o seguinte, você vai ter que entregar a ECF e incluir nela o livro caixa. Fez o livro caixa ou a contabilidade? Está aqui. Então, ela vai ter que entregar a ECF e incluir na ECF o livro caixa. Pessoal, a minha dúvida... Não, aí a questão da ECD é... Ela entregou a ECD? Não. Pois é, ela não entregou a ECD. Mas com relação a 2016, ela não fez a contabilidade, não está obrigada a ECD. Então, ela vai ter que fazer a ECF e inserir dentro da ECF o livro caixa. Vamos devagarzinho esse questionário. Só ler aqui de novo para ver, aí eu vou dar minha opinião aqui. Olha só, aqui está falando que as que optaram pelo artigo 45 fizeram livro caixa, você entendeu? Aí ele fala assim, e cuja receita bruta no ano seja superior a 1.200.000. Esse 1.200.000 aqui, ele estava previsto lá para imunizenta, e não aqui dentro do contexto presumido. Essa é a minha dúvida. Não, Deroci, é porque ele quis dizer o seguinte, você está obrigado a entregar esse ECF. Certo. Tá? Mas vamos dizer que eu não faturei 1.200.000. Eu fiz o livro caixa. Eles não estão exigindo que você mande esse bloco. Eles não estão exigindo. Mas se você não fez a ECD, não fez a contabilidade, não fez a ECD, optou pelo livro caixa e faturou 1.100.000, você não está obrigado a entregar esse bloco K. Que é o livro caixa. Agora, se você fez o presumido o livro caixa e em 2016 faturou acima de 1.200.000, você está obrigado a inserir esse bloco Q aí na ECF. Eu entendi assim. Então, vamos o caso da Sônia. Não, eu entendi. Vamos dar conta da Sônia. O caso da Sônia é o ECD. Olha bem, gente. Espera aí. É o que eu falei aqui no começo, né? Essa vai ser a confusão total. Por isso que eu esperei o Fábio chegar para interpretar esse artigo aqui. Então, vamos secar. Esquece esse 1.200 aqui. Esquece o 1.200. A pessoa
ela fez a contabilidade, ela poderia ser presumido, mas não distribuiu o lucro, vamos ser bem certinho, mas não distribuiu o lucro de acordo com o artigo 45. Certo? Não distribuiu. Então, pergunta, só esse caso, não vamos misturar com o outro não, só esse caso. Ela estava obrigada a apresentar o CD? Você entendeu o que eu falei? Ela fez o livro caixa? Não. Olha bem, ela fez convidado, não, vamos supor que ela não fez convidado não, fez o livro caixa. Fez o livro caixa. Fez o livro caixa em 2016, ela sai fora esse 1.200, ela não distribuiu o lucro dentro do artigo 45, eu pergunto, ela fez o livro caixa, ela está obrigada a exceder? Não. Não, parou. Não estava obrigada a exceder. Aí vamos mudar o trem. Ela fez a contabilidade. Certo. Ela fez a contabilidade. Ela não distribuiu o lucro superior ao permitido. 2. Fez a contabilidade, não distribuiu. Ela achou, certo, que aquela contabilidade dela, certo, eu não quero apresentar meu exceder, eu vou optar pelo livro caixa. E ela vai lá, no nosso programa, faz o livro caixa. Eu pergunto, por que eu fiz a contabilidade? Eu estava obrigado a apresentar o LCD? A legislação fala que as empresas de lucro presumido que fizeram a contabilidade estão obrigadas a entregar a SF com a contabilidade. Mas agora, se ela fez a contabilidade, não registrou, não autenticou na junta, né, não mandou a ECD, a Receita Federal não está sabendo que ela fez. Se ela fizer um livro caixa paralelo, aí ela informa na ECD que entregou foi o livro caixa, o L lá. Né? Aí ela marca lá L, né, de que entregou o livro caixa. E se ela faturou acima de 1 milhão, ela está obrigada a mandar esse livro caixa, que é o bloco Q. Tá bom. Não, isso que eu quero trazer aqui. Aonde que nós vamos nos pegar nesse IO? Porque o que aconteceu? Eu fiz a contabilidade e eu não vou autenticar. Quer dizer, quem está no lucro presumido? Quem está no lucro presumido, ele está tosado e superior a 1.200.000, ele terá que apresentar o SE, porque se ele apresentar o ECD, não apresentou o ECD e optou pelo caixa, então não existe contabilidade de qualquer jeito. É isso? Não posso optar pela contabilidade. Não, aonde você achou isso? Não, aí aqui é a faculdade desse nós estamos discutindo aqui. A faculdade é o seguinte, a obrigação disso aqui é o seguinte, eu não fiz contabilidade, fiz o livro caixa. Então eu informo lá na ECF que eu fiz o livro caixa. Aí o programa vai perguntar, a ECF vai perguntar, você fez o livro caixa em 2016, você faturou acima de 1.200.000? Esquece. Faturei. Esquece. Então eu estou obrigado a entregar o bloco Q. Ou seja, estou obrigado a mandar esse livro caixa para a ECF. Tá bom. Então, e com um detalhe, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. Tá bom. Vamos supor assim, que eu fiz a contabilidade, eu não sou obrigado a ceder porque eu não tinha... Ô, João, por favor. Ô, João, vamos depois estudar isso com mais carinho. Eu fiz a contabilidade, eu não estou obrigado a apresentar CD porque eu não estou dentro do artigo 45. Aí eu não quero apresentar CD, porque não quero apresentar CD. Eu vou apresentar o meu SF lá no livro caixa. Quer dizer que eu não posso, de maneira nenhuma, apresentar essa contabilidade para qualquer um outro fim, na junta comercial ou no cartório, certo? Para que eu tenha contabilidade? Você corre o risco de ser autuado. Posso ou não posso? Bem, você pode entrar, você pode dizer para a Receita através do ECF que não fez a contabilidade. E depois fez. O risco é ser autuado e fiscalizado, né? Bem, não, aí se a Receita que está ligada com os órgãos hoje, se você autenticar na junta, a junta pode informar para a Receita Federal. Calma, pessoal. Eu pergunto, é isso que eu quero colocar aqui, os grupos de vocês, que vocês vão estudar isso, depois vão falar para nós. Gente, eu não quis apresentar a minha contabilidade, mas eu vou apresentar o livro caixa,
eu esqueci de apresentar o ECD, certo, ou coisa assim, eu vou apresentar o livro caixa agora. E eu fiz a comunidade, onde que está esse impedimento de eu ir na junta comercial autenticar esse livro. É isso que nós queremos, ô Fábio. Vamos estudar isso, vamos perguntar, fazer uma consulta à Receita Federal. Óbvio, porque é o seguinte, se ela pergunta, você fez a contabilidade? Eu não quero Fiz. óbvio, então você está obrigado a entregar a ECD com a contabilidade. Agora, você para um órgão você disse que não fez, para outro órgão você autentica que fez. Mas eu fiz a opção de apresentar lá no SF o livro caixa. Aí você vai e autentica na junta a contabilidade. Eu fui lá, autentiquei na junta a contabilidade. Agora, eu estou... Corre o risco. Olha bem, e por que essa confusão aqui? Ó? Quem é obrigado a apresentar o ECD? Aqueles que tiverem, dentro do artigo 45, que tive uma contabilidade, tem uma atribuição de lucro superior a 45%. A questão do lucro foi só até 2015. Pois é. Então vamos chegar num acordo nisso aí, certo? Porque, olha bem, vamos chegar num acordo isso aqui. Então, gente, para precaução, enquanto nós não fazemos uma consulta à Receita Federal desse assunto, porque podemos fazer essa consulta, então, eu também faria isso, não utilize, certo, essa contabilidade que vocês fizeram em qualquer outra situação autenticar na junta, porque poderá correr o risco de você estar obrigado a apresentar o ECD. Certo? Isso que eu quero. Mas eu queria, hoje, não tenho certeza absoluta, porque existem umas falhazinhas na lei. Então, nós, para precaução, não apresentamos. Mas vamos colocar isso, no caso específico que se eu autenticar na junta, vai haver a penalidade. Essa é a consulta que eu vou fazer. Tá? Que eu ia falar agora. Certo. Aí eu tenho que prejudica o cliente. apresentar ECD? apresentar ECD e retificar. Isso que é o questionamento. Aí Palmeiras, você deixa de apresentar na SF a contabilidade, faz na junta, o cara faz uma concorrência e precisa da contabilidade, você manda a contabilidade. Ele corre o risco até de perder essa concorrência se o concorrente constatar que ele não autenticou esse nível na receita. Está muito válido. Não. Não apresentou a ECD. Então, é complicado, é melhor fazer o que a legislação manda. Bem, ela só mandou, mas ficou sei lá, esquisito. Ô, Fábio, pessoal, o que eu levantei aqui desse bloco é o seguinte: no final de maio, até o dia 30 de maio, a lei trazia somente esse texto aqui em cima. Ó. O livro caixa, quem pode mandar? Quem optou pelo artigo 45 da nova. Aí, no manual agora, do dia 30 de maio, aí ele trouxe isso aqui no manual. Esse aqui está no manual, ele não está lá naquela lei. Ele trouxe lá no manual, e cuja receita pode ser superior a 1.200.000. A minha dúvida, uma da minha dúvida, é o seguinte: e se eu tiver só 1 milhão até 1.200.000 no ano? Quer dizer, eu não sou obrigado a mandar o livro, o bloco o quê? Mas essa é a minha dúvida. Eu levantei isso aqui, foi por causa disso, gente. Quer dizer, a lei dizia, para você não ser contabilizado, você tem que fazer o livro caixa baseado no artigo 45. Aí ele trouxe a redação lá no manual, e cuja receita seja superior a 1.200.000. Quer dizer, toda receita menos de 1.200.000, eu sou obrigado a mandar o livro caixa? Então o que eu mando? Eu mando ela em branco? Foi por isso que eu levantei essa questão aqui. O que ele está dizendo aí é o seguinte: este bloco deverá ser preenchido para as pessoas juízes optantes pela sistemática do lucro presumido que utilizaram o livro caixa e cuja receita bruta seja superior a 1.200.000. Não, se for abaixo de 1.200.000, o que está dizendo aí é que não precisa mandar o bloco Q. Essa é a questão que eu levantei. Vou fazer a pergunta. Vamos supor que a firma teve uma receita inferior a 1.200.000, mas ela distribuiu o lucro certo superior ao permitido. Estava obrigada a ceder? A questão da distribuição do lucro acima do permitido ficou perdida só até 2015. A partir de 2016, acabou. Só fez a contabilidade.
Não tem mais o requisito de distribuir acima do permitido. Em 2015, você está obrigado, se você era do presumido e fez a contabilidade e distribuiu o lucro acima do presumido, da presunção. Então, 2016 não. 2016 fez a contabilidade, tem que entregar a ECD. Então não fez a contabilidade, fez o livro caixa. Tudo bem, você vai informar na SCF que é o livro caixa. Porém, se o seu faturamento for acima de 1.200.000, você vai ter que entregar o bloco Q. Não. É o que está dizendo ali. Então, eu perguntar. Não existe esse negócio mais de ser superior ao lucro permitido? A partir de 2016, não. É isso, outra? Não. Não se fala. Aqui, ó, não, ele está confirmando. Está confirmando? O quê? Não existe para 2016 esse negócio de valor superior ao lucro permitido, de presumido, não existe mais. Não existe mais? Pergunta lá para ele. Pergunto. Eu estava meio olhando o negócio aqui, mas eu estou entendendo. Ele está perguntando o seguinte, se para 2016 ainda tem o critério de se você entregou, se você distribuiu o lucro acima da presunção. Certo. Acabou isso aí. Eu percebi que era isso que eu estava falando, mas a palavra lucro ele não tinha falado, eu não ouvi a palavra acabou lucro. isso aí, né? Não, isso não existe mais lá na lei. Mas, gente, por que ele colocou isso aqui é base para 2016? Não foi para 2015, certo? Pois é, e tem que tirar essa porcaria daqui do 45 aqui, pronto. Não, do 45. Porque ele está falando do 45 aí, ó. Ele não está falando do 45, ele está falando do parágrafo único do 45. O que é que diz o parágrafo único? Fala. Você pode fazer o livro caixa em substituição à contabilidade. Aí só está falando do livro caixa. Não é da distribuição, a distribuição é no CAPT, aí ele está falando. Ô, Veraldo, eles desvincularam essa amarração, a obrigação de exceder para distribuição de lucro. Distribuição de lucro é um problema fiscal. Você entendeu? E contábil. Quer dizer, qual a situação para distribuição de lucro? Ele tem as regras para distribuição. Mas ele não vinculou distribuição com a obrigatoriedade da obrigação acessória exceder. Eles desvincularam essa situação. Está desvinculado distribuição de lucro ou exceder. Distribuição de lucro é um problema da empresa que tem que tratar se ele vai se é contábil, se é presunção. Se ele fizer acima tanto o contábil quanto o outro, tributação normal, não tem problema. Não está amarrado exceder com distribuição de lucro. Tá? Fizer pesquisa em 3 regras, vamos falar, todas as empresas vão ser obrigadas a exceder. 2016. Toda a empresa do lucro presumido é obrigada a exceder. Todas as empresas são obrigadas a exceder. Se não é obrigado a exceder, é obrigado a exceder. Então, o pessoal está tudo lascado, então, né? Levanta o braço aí, 90%, 100% está lascado. Como é que é, Braz? Todas as empresas? Presumido é obrigado à contabilidade. Não. Não, 2016, as empresas do lucro presumido que são obrigadas são cadê aqui? Espera lá. A interpretação da lei é brava. 2016, imune. Terceiro A. Isso. Artigo 3º A. Bem, Pera lá. mas pelo menos tem uma válvulazinha. Aqui, ó, não, o artigo 3º da 1420 fala, estão obrigadas as pessoas de tributadas com base no lucro presumido que não se utilizar da prerrogativa prevista no parágrafo único. Ou seja, estão obrigadas as que não fizeram o livro caixa. Essa situação aqui, ó, é a mesma. Então, aquelas empresas por aí afora, que teve um faturamento superior a 1.200.000, era obrigada a fazer o SED? Esse 1.200.000 ele trouxe ele para a ECF, Everaldo. Não, estou perguntando. Não, lá as imunizentas falavam por isso que houve a confusão. 1.200.000 não era a imunizenta, acima de 1.200.000 e os R$10.000 era obrigado a exceder. Aqui eles trouxeram, ó, o bloco Q para ECF. Essa é que é a confusão que eu trouxe aqui. Mas, certo? gente, olha bem. Estão misturando as coisas. Tá bom. Vamos clarear mais o cunho. Porque depois o pessoal fica me ouvindo aqui, ó, eu telefone aí estou enrolado, certo? Aí depois eu vou responder errado, eu estou no sal, né? Então é o seguinte, colega.
Pode escrever para nós que você tem alguma uma resposta para nós? Você, colega aqui, dê uma resposta para nós aí. Pega o microfone. É você? É. No outro, da frente. É. Eu podia clarear para nós se você tem alguma, tá? O senhor estava falando a questão de lá na Receita, lá perguntar se pode. Tá. Aí vai dar só o livro caixa, e lá na Receita lá, e lá apresentar a contabilidade. Certo. Eu estava comentando com a colega aqui, o seguinte, a Receita vai perguntar para ele, por que você quer apresentar a sua contabilidade? Certo. E para mim você não quer mostrar já que você fez. Certo. O que você está querendo me esconder? Certo. É isso que eu estava falando. Exato. É o que ele está discutindo aqui agora, certo? Agora eu quero saber aonde está esse impedimento de eu não fazer isso. Vocês falaram que assim, ó, agora o problema sério, maior, é o que ele está falando o seguinte, se aquelas empresas que tiverem um faturamento superior a 1.200.000, perguntam, eu estava obrigado a apresentar o SCD ou não? Para a questão De lucro presumido? É isso? Lá Não. Lá só fala as coisas aí. Lá só fala o seguinte, questão de ECD para 2016, a IN 1420, lá no artigo 3º, fala só o seguinte, estão obrigados a entregar as pessoas jurídicas tributadas com lucro no presumido que não se utilizaram do livro caixa em substituição à contabilidade. Tá bom. Só isso. Então, se você fez a contabilidade, independente de ter faturado 1.200.000, 1.100.000, Não, você vê livro caixa. tem que entregar a contabilidade. Igual se você fez o livro caixa, não se fala em contabilidade de ECD. Não se fala em entregar ECD. Questão do lucro presumido. Só isso. Fez a contabilidade, lucro presumido, entrega ECD. É lucro presumido, fez o livro caixa, não entrega ECD. Tá bom. É só Agora, isso. É isso, André? Não, eu Confirma? quero mais detalhes aqui. Vamos supor que eu faturei, a Sônia faturou 2 milhões. Eu apresentei o do caixa. Apresentei o caixa. Você está falando de ECD ou de ECF? Não, peraí, deixa eu... Não, é porque está havendo uma confusão aí, ó. Está havendo uma confusão entre presumido e imunizado para ECD Pera, e vocês ECF. dois estão... Eu quero que vocês dois eu quero entender o trem. Olha, o negócio da Sânia, especificamente. Ela teve uma receita de 2 milhões. Ela não apresentou ECD. Mas ela fez somente o livro caixa, só o livro caixa. Aí vai apresentar o livro caixa. Mas acontece que a Sônia, ela não apresentou ECD, mas teve aquele distribuição do lucro superior ao permitido. Certo? Não interessa isso? Não. Tributar a diferença, só isso. A questão da presunção... Olha aí, ó, a condenação. Tributar a diferença, então precisa. Olha só, falou baixinho, cara. Tributar a diferença. Olha só, gente. Olha só, eu estou perdendo uma coisa e ele veio tributar a diferença. Ele está dizendo o seguinte, Everaldo. Se você não fez a contabilidade e tributou acima, você vai ter que pagar o imposto como prolabore. Então, se eu estou obrigado a fazer a contabilidade, gente. Nas entrelinhas está, mas aí já é problema da pessoa. Não, problema não. A Receita quer saber o seguinte, você fez a contabilidade? Não fez. Fez o livro caixa, então não precisa entregar ECD. Agora, se você não fez a contabilidade e distribuiu o lucro acima, é problema seu. Não, a Receita está dizendo o seguinte, Fábio. em 2016, você fez, lucro presumido, fez o livro caixa? Fez. Então esquece o ECD. Calminha então. Então, a Sônia, ela teve a receita de 2 milhões. Fez o livro caixa. Espera, ela fez o livro caixa. Mas, outra pergunta, mas essa faculdade de fazer somente o livro caixa, então ela não poderá distribuir o lucro superior ao permitido. Bem observado. Pronto. Então, a faculdade, vamos mudar totalmente a coisa. A faculdade de fazer o livro caixa é que você não distribua lucro superior ao permitido. Pronto. Então, se eu não posso fazer o livro caixa, porque eu distribuí o lucro superior ao permitido, então se eu tenho que fazer o quê? A contabilidade apresentar ECD. Pronto, está resolvida a questão. Pronto. O lucro real tem o real trimestral, balanço suspensão e real estimativa. Trimestral é definitivo,
trimestralmente. Balancete de suspensão, você vai fazendo a suspensão mensal e aproveita o crédito lá no encerramento, e o estimativa mensal é aquele que você paga baseado na presunção. Aqueles dados lá que paga para o presumido, a mesma coisa vem para cá, tá? A presunção. E lá faz o ajuste anual no final do ano, certo? Para quem tem o lucro real, as subcontas, que é o registro, o J051, o plano de conta referencial, caso a pessoa jurídica utiliza subcontas auxiliares, conforme a previsão dos artigos 295, 6, 298, 299 da IN 1700 de 2017, ela trouxe uma pequena mudancinha. Aí, as subcontas auxiliares devem ser mapeadas para a conta referencial PAI da respectiva subconta. Ou seja, você tem a conta veículo, aqui esse exemplo está lá no manual, tem a conta veículo, aí a conta auxiliar tem que estar dentro do mesmo grupo aqui, olha, certo? A conta auxiliar dentro da mesma situação do veículo, ou seja, vem para cá do veículo, e aí vem para a subconta, ó, ajuste de valor presente, que é controlado na subconta, certo? De acordo com as normas. Tá? Quem tem isso aí tem um problema para quem tem prejuízo fiscal. As compensações, eu não sei se nós vamos tratar disso totalmente aqui hoje. Talvez não vai dar tempo e eu vou gravar um vídeo, disponibilizar no site depois, explicando passo a passo como faz isso aqui, ó, certo? Porque tem alguma situação nós vamos fazer aqui, pode não dar certo, então eu vou fazer passo a passo aquilo que tem prejuízo no mês, tem lucro em outro, você entendeu? Eu vou fazer depois, o que não der para fazer, eu vou disponibilizar um vídeo passo a passo como faz essa situação aqui, tá? Mas, então a situação de prejuízo, no período, na parte B do ELALU, né? Quando ocorreu um prejuízo fiscal no período, lá no registro M300 é o quê? É o registro que você coloca o valor que você compensou o prejuízo. Tá? Mas antes de você colocar aqui, você tem que criar uma conta de prejuízos fiscais de períodos anteriores lá no registro M10. M10. Essa conta aqui é a que vai ser controlada até acabar o saldo do prejuízo fiscal. Essa conta nunca mais vai desaparecer enquanto tiver valor. Ano a ano você tem que seguir isso aqui. Certo? Ele não tem prazo, não é 5 anos. Enquanto você tiver prejuízo, tem que ser utilizada essa conta aqui para fazer a dedução do prejuízo. Tá? Registrar o saldo de prejuízos fiscais do período no registro M410. Se você tem prejuízo no período, você vai registrando ele no M410. Tá? E o indicador de lançamento como prejuízo fiscal. Tendo a observação, se houver compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, deve ser utilizada esta conta criada na parte B, certo? Para compensação do prejuízo no registro, para compensação no registro M300, certo? Nas linhas 173, 174, 347, 348 do M300. No caso do lucro, do prejuízo, ela vem no 173, na linha 173, certo? Com o tipo de relacionamento 1, conta, com conta da parte B. Relacionamento 1 com conta da parte B. Tá? A contribuição social é a mesma coisa. Você tem que criar a mesma situação, só que ela vai ocorrer lá no M350 e não no M300. Vai ter que criar a mesma conta lá no M010, só que base de cálculo negativo nos períodos anteriores, e não prejuízos fiscais, base de cálculo negativa. Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410, certo? E tem que estar relacionado com base de cálculo negativa, aquela que lá nós calculamos prejuízo, lançamos prejuízo fiscal lá no M10, e aqui
é a base negativa da contribuição. É a mesma situação, você tem que fazer isso aqui, e os registros são os mesmos também, depende da sua situação, se é rural, se não é, certo? Isso aqui são os blocos, eu só trouxe aí para, né, se tiver alguma dúvida aí, tem esses blocos aí, certo? E isso aí em termos de legislação e de situação aqui para a gente verificar. Aí fica com o Everaldo e o Cleibe aí para ver, depois a gente vai entrar nos dados práticos aí para a gente ver o que nós vamos fazer.